Olá, estamos ao vivo aqui na gravação da Coluna da Hora. Você vai assistir, claro, com tempo depois da edição. E neste momento nós vamos chamar logo a nossa convidada, que é a nossa correspondente internacional direto de Londres, Juliana Lobo. Oh, que prazer! Boa tarde, Vevé. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, é um prazer. Gostou do texto televisivo? É claro que é brincadeira, maravilhoso, gente. Fiquei até arrepiada. Quando você começou falando, me arrepiei toda. Cadê? Tá pegando? Juliana, que prazer estar com essas duas figuraças, esses dois jornalistas que eu admiro aí desde a minha época de TV Verdes Mares. Que coisa boa. Então vamos lá, gente. Juliana Lobo, jornalista, que saiu aqui do Ceará, estava num cargo administrativo, um cargo de gerência, quer dizer, um cargo de comando, e foi para Londres para fazer o mestrado e começar bem do zero, né, Juliana? Foi isso mesmo? Isso mesmo. É isso mesmo. Você resumiu muito bem essa questão de começar do zero, né? É se despir, né, Vevê, de todos os de toda a vaidade, de posições, de cargo, do que a gente tinha naquele momento, que a gente demorou tanto tempo para construir, né? Então, poxa, uma carreira que a gente estava no nosso melhor momento. Eu gosto sempre de falar não só de mim, mas também do Magno, né, que é meu esposo, que se não fosse ele, a gente não teria conseguido chegar até aqui. E é exatamente o que você falou, né? Eu estava num cargo numa grande empresa, uma das maiores empresas do Brasil. E aí, quando eu apliquei para o mestrado, eu ganhei a bolsa, né? Foi uma bolsa parcial, mas era uma bolsa difícil de conseguir. E se eu não conseguisse essa bolsa, talvez eu não tivesse conseguido vir, porque a Libra já estava quase na casa dos 6, né? E seria um investimento muito grande. Então, mas é o que você falou, começamos do zero, chegamos aqui com muitas incertezas, mas graças a Deus eu acho que a gente vai falar aí ao longo da nossa conversa com o Roberto, né? E agora a gente está numa situação um pouco menos incerta, né? Os dois com empregos fixos, né? As crianças já totalmente estabilizadas, e Deus ajudou muito, muito. Juliana, e tem o grande desafio que é mudar vamos dizer assim, o foco da vida profissional, da vida familiar, da vida pessoal, e se dirigir a um ambiente diferente, novo, diferente daquele que você está acostumado, que você, o Magno e as crianças estavam acostumados, e chegar e encontrar também agora essa situação de pandemia, né? Essa situação que faz com que as pessoas se isolem, com que as pessoas percam contato. Londres já é um ambiente também muito frio, as pessoas costumam muito se recolher, ficar em casa e tal. Como é que está sendo isso para vocês? Como é que está sendo esse desafio? Então, Roberto, esse momento da pandemia, eu fiz até um texto muito assim, muito pesado. Eu lembro até que a Eveline comentou na época, no primeiro momento da pandemia, né? Quando o coronavírus chegou aqui, quando nós soubemos que ia começar o lockdown, foi um dos piores momentos que nós vivemos aqui ao longo desses, né, durante esses 2 anos e 3 meses que a gente está aqui. Hoje, eu gostaria de falar de 2 momentos, né? Porque hoje nós estamos no segundo lockdown, mas é um lockdown um pouco menos rígido, né? Com bem mais estabelecimentos abertos, as escolas funcionando. Eu estou trabalhando menos horas, mas eu continuo trabalhando, né? A empresa que eu trabalho, ela, assim como todas as outras empresas que estão, né? Empresas formais, empresas legalizadas, o governo dá um auxílio, né? Que é chamado de furlough, é um auxílio do governo, através do qual o governo paga, por meio do qual o governo paga 80% do salário dos funcionários, tá? Então, o meu marido, felizmente, ele não parou de trabalhar nem um dia nesse segundo lockdown. No primeiro lockdown, nós estávamos num momento de muitas incertezas, porque eu estava passando por um processo de transição do visto de estudante, que era o visto inicial, né? Foi o visto que nos permitiu morar aqueles primeiros 1 ano e 10 meses aqui, 1 ano e 8 meses. Então, a gente estava no momento de transição. A empresa que eu havia feito estágio, que é uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, com 16 funcionários, essa empresa disse que não queria que eu voltasse e eles sabiam muito do meu interesse em voltar. Então, a gente teve uma conversa muito transparente, muito honesta, e eles disseram: Juliana, nós não queremos que você vá,
e nós sabemos o quanto você deseja ficar. Então, a gente vai aplicar para o teu visto. Mas eles não tinham ideia de por onde começar, porque o visto de trabalho, eles precisam provar uma série de requerimentos, principalmente empresas pequenas, né? Quando você está falando aí de uma Coca-Cola, de uma Unilever, né, de uma grande empresa, essas empresas já têm todo um departamento jurídico com advogados especialistas, porque a Inglaterra contrata muita gente de fora, né? Mas, como eu não tinha nenhuma ligação com a comunidade europeia, o que é que acontece? A gente precisou passar a empresa precisou passar por uma vistoria do Departamento de Imigração. E quando o lockdown começou, essa vistoria estava prestes a acontecer. Então, eu fiquei junto com a minha família, Roberto e Eveline, praticamente, nós tivemos a resposta do visto 13 dias antes de virarmos ilegais. Então, eu estava vivendo uma ansiedade tremenda que eu não compartilhava com ninguém, com exceção da minha família, porque a empresa não tinha nem a vistoria, e eu não conseguia submeter o meu processo de aplicação do visto de trabalho se a vistoria não tivesse sido realizada, né? Então, assim, a gente viveu além da incerteza do emprego, né? Porque o meu esposo ficou sem saber se ia ter trabalho, se os clientes iam desmarcar. Ele trabalha aqui na parte de manutenção elétrica, então a gente não sabia como é que esses clientes iriam reagir. E aí nós tínhamos 2 agravantes, né? Um era essa questão do emprego e outro era a questão do visto. E o nosso tipo de visto não nos dava, na época, direito a benefício do governo. Então, é claro que a gente tinha direito à saúde, né, normal, mas se nós ficássemos ilegais, a gente não podia aplicar para nada. E mesmo que a gente não ficasse ilegal, a gente não tinha direito aos benefícios de ajuda à moradia. Caso nós perdêssemos o emprego, a gente não tinha direito à ajuda à moradia. Então, a pandemia foi, assim, um momento de muitas incertezas, não tanto pela questão, eu diria, do isolamento. Claro que isso teve um impacto muito grande no emocional das pessoas daqui, mas como nós estávamos em família, os 4, unidos, com saúde, né? A gente conseguiu se tranquilizar porque os empregos foram mantidos, a gente enfrentou isso bem. A gente viveu muito, foi a ansiedade, o terror desse processo com o Departamento de Imigração, que aí, Roberto, você imagina, você me conhece, né? Eu escrevi para o MP local, que é como se fosse o nosso vereador, né? Envolvi o pessoal da comunidade, a escola enviou carta, porque a gente estava aí beirando a ilegalidade, Vivi, né? Beirando a ilegalidade. E eu acho importante você falar isso, Juliana, porque você já tinha morado em Londres, antes de vir para cá, voltou, fez um estágio na BBC, se não me engano, depois você veio para Fortaleza, trabalhou com a gente lá na TV Verdes Mares, foi assumir esse cargo de chefia numa empresa gigante aqui, daí você volta para Londres, com uma bagagem bem maior, e aí é muito interessante você falar nessa questão, porque eu acho que o cearense tem esse soft skill, né, para usar um termo bem atual, que é essa coisa de se virar. A gente se vira, sim, onde quer que esteja. Então, você foi lá, correu atrás, foi falar com o vereador, com a escola, com não sei o quê. Como é que é essa relação dessa nossa capacidade de nos virarmos nos 30 com o londrino, que parece ser mais certinho e mais, né? Pois é, o jeitinho brasileiro funciona. O jeitinho bom. Então, o jeitinho bom. Pronto, eu diria que o jeitinho brasileiro, sob a perspectiva positiva dessa afirmação, dessa expressão, funciona. Em que sentido? Nesse sentido que a Bebê está falando, do se virar, do não esperar que as coisas aconteçam. Eu vou dar um exemplo muito prático disso, né? Se a licença da empresa não tivesse saído antes dos 13 dias que eu tinha pela frente, a gente estava aí já migrando para um outro processo, que era aplicar para um visto para situações extraordinárias. Esse visto era um visto que demonstraria que nós tínhamos feito toda a parte da empresa, mas que por conta do lockdown, o visto não poderia ser aplicado, o processo do visto, por conta da ausência da licença, que dependia de uma vistoria. Então, eu já me mexi, já descobri uma outra advogada. Essa advogada disse que pelo fato de eu ter criança pequena na escola e por eu ter pago taxa desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, não no primeiro dia, estou fazendo aqui, né, maneira de falar, mas assim que nós conseguimos casa, nós começamos a trabalhar, pagando taxas,
o meu marido paga taxa para o governo, e como ele é self-employed, ele trabalha aqui como prestador de serviço, como se fosse aí o autônomo no Brasil. Mas ele não trabalha, ele é contratado como self-employed, ele presta serviço para uma empresa, mas é a mesma empresa desde que ele chegou. Então, hoje ele é como se fosse um prestador de serviço fixo para essa empresa. E nós pagamos taxa desde o primeiro momento, né? Então, a advogada disse, Juliana, existe outra categoria, que é essa categoria, você precisa agora conseguir cartas da escola, das mães da escola, falando da tua relação, dos teus filhos. Então, eu já estava com uma pasta, Roberto, toda montada, porque ela fez um de trás para frente. Ela falou o seguinte, ela fez uma cronologia, né, uma contagem regressiva de que se a licença da empresa não saísse até o dia X, nós precisaríamos dar entrada nesse outro pedido de visto. E tudo por conta do lockdown, porque a empresa aplicou para o meu visto em janeiro. Você imagina a demora. Eu recebi em outubro, tá? Então, e normalmente um processo desse dura 4 semanas, tá? E aí eu me lembro que o advogado da empresa, Eveline, ele odiava os meus e-mails, porque eu perguntava para ele, é inglês, e a advogada desse visto, que seria esse segundo visto, ele não seria o que nos manteria aqui, ele seria só um visto para a gente não ficar ilegal, tá? E eu lembro que uma vez ele disse assim, Juliana, não tem nada que eu possa fazer mais. E aí eu mandei um e-mail para ele com essa categoria desse visto, que era um visto de situação extraordinária. Eu botei a lei, eu coloquei os valores das taxas, eu disse que os documentos já estavam comigo e eu disse, só para você saber, pela sua ausência de orientação, eu já estou, inclusive, com outra advogada, porque você está me dizendo há mais de 4 meses que não tem nada que possa ser feito. E eu quero me resguardar da ilegalidade. Eu não quero me transformar, porque a partir do momento que você vira ilegal, Vevê, você perde a sua paz, né? Você não poder trabalhar de maneira correta, então você está sempre se escondendo da imigração. Então, assim, eu vejo que o brasileiro aqui, as pessoas percebem isso, viu, Roberto? As pessoas percebem e reconhecem. A gente, de fato, aqui tem esse diferencial de não deixar as coisas nas mãos das pessoas. A gente quer sempre lutar, ter o controle do que está acontecendo e fazer com que as pessoas vejam que a gente não está acreditando só no que elas dizem, né? A gente também a gente não é daqui, nós não somos, né, ingleses, mas a gente conhece, né, as possibilidades. E ele ficava impressionado. E aí Juliana, a gente pode atribuir essa situação toda, essa demora, além do lockdown, mas uma certa má vontade com o migrante. A gente sabe que existe uma reação em uma parte, vamos dizer assim, da Europa, também até contra europeus, só que europeus do lado oriental. E como é que está a situação agora? Eu não enxergo isso não, sabe, Roberto? Até porque, assim, o Departamento de Imigração, todo mundo diz isso e é algo aqui muito, muito... eles dizem o seguinte, o Departamento de Imigração, ele trabalha seguindo tick the box, que a gente fala em inglês, né? Se você responde lá o requisito, eles não te avaliam por quem você é, de onde você veio. Claro que, para você ter ideia, por exemplo, os brasileiros que têm visto no Reino Unido, eles são obrigados a fazer um registro na polícia, né? Então, eu sou fichada, o Magno é fichado, né? A gente recebeu esse novo visto, a gente precisou ir lá na polícia, eles vão, carimbam, tiram uma foto. Nós temos uma ficha de polícia com o nome Metropolitan Police. Então, mas em relação à escolha do visto, o que eles analisam mesmo é a circunstância, né? O pedido tem que ser genuíno, então eles pediram para a empresa comprovar que eu trabalhava lá há tanto tempo, ela teve que dar os comprovantes, né, de pagamento de salários anteriores, teve que ter uma carta da universidade falando do meu rendimento escolar, né? Teve que ter todo um histórico da minha relação com essa empresa e por que a empresa não podia contratar um inglês. Então, essa vistoria, esse ponto da vistoria, eu acho que tem um pouco do que você disse aí. Porque a minha chefe, ela disse que ficou surpresa com a pergunta da auditora. E a auditora era uma nigeriana. Ela era da Nigéria. E ela perguntou o seguinte: por que você está contratando essa menina que é brasileira ao invés de contratar uma pessoa da comunidade europeia que já vai ter direito, que já tem, né, que já poderia estar com a residência permanente aqui, ou até um inglês?
Ela disse, porque essa pessoa trabalha comigo há 1 ano e tantos meses, é uma pessoa que eu confio e ela tem os skills que eu preciso para a empresa. É uma empresa familiar, pequena, né? Que eles não têm ninguém que trabalhou em grandes empresas, né? Que tem essa visão de mercado mais técnica. Mas a pessoa perguntou várias vezes, né? Então, poxa, perguntar por que ela quer contratar uma brasileira ao invés de contratar uma pessoa daqui que não precise de visto. Então, na verdade, a questão dela era por que vocês estão investindo, pagando advogado, pagando taxa para uma pessoa que não é daqui. Então, tem um pouco disso. Mas a demora, eu diria que foi 100% por conta do lockdown mesmo. Eu queria aproveitar agora, a gente está falando uma coisa super séria, mas aí, claro que eu venho com o momento abobrinha. Nessa questão dos soft skills aí que você falou, né, das habilidades, a gente foi descobrindo algumas habilidades ao longo desse período de confinamento, enfim, de menor circulação. Eu, por exemplo, cortei o meu próprio cabelo, vocês estão vendo. Na cara lisa. Aprendi na marra. Estou cozinhando pessimamente, mas estou começando. Juliana, o que você aprendeu? Então, começando aí pelo que você também aprendeu, né? A cozinha, lá em Fortaleza, como eu sempre trabalhei, desde os 18 anos, minha mãe sempre teve uma pessoa que cozinhou pra gente, né? E quando eu casei, a gente continuou com essa mesma pessoa. Então, eu nunca precisei fritar um ovo. Claro que nos fins de semana a gente não tinha essa pessoa, mas não era cozinha mesmo de panela, né? Que eu precisava fazer. Então, eu diria que a primeira habilidade, que agora eu sou uma chefe insuportável, meu bem. Eu faço o melhor espaguete carbonara de Londres, tá? Quando vocês vierem aqui, vocês não precisam ir no italiano, que vai ser aqui em casa. Vão economizar. Isso, a comida londrina é muito ruim. Eu achei. Também. As comidas boas aqui não são é as grande comidas coisa, dos outros países. Então, eu aprendi a cozinhar, a tirar a sobrancelha, que no Brasil eu pagava uma fortuna para as designs. Agora sou eu que tiro. Eu descobri que eu não tinha alergia que eu pensava, porque quando eu morava no Brasil, quando eu era adolescente, eu achava que eu tinha alergia a Gillette. E aí eu só depilava. E se eu não pudesse me depilar, eu não saía de shortinho, porque eu achava que eu não podia raspar com Gillette. E aqui eu precisei usar o Gillette e eu descobri que a minha alergia era da adolescência, eu não tenho mais. Então agora eu estou livre da necessidade de ter a depilação, porque eu posso me virar em casa. E mais do que isso, eu acho que eu descobri que, de fato, eu e meu marido vamos permanecer para o resto da vida juntos. Porque ou você se separava ou você ficava junto, né? Na pandemia. É muito bom. Olha, as histórias da Juliana, gente, a gente tem que fazer aqui um parênteses, Roberto. As histórias da Juliana no Instagram dela, nos stories, eu até separei algumas aqui, vou pedir para o André colocar uns trechos, porque a gente morre de rir. Sério. E aí ela conseguiu fazer um conflito internacional por causa da palavra chamada biloto. Ai, fala aí, Juliana. Então, essa história desse biloto, e agora tá migrando pro pinguelo também, viu? Me perdoe aí, mas depende da cabeça aí de quem tá imaginando o pinguelo errado. Mas o biloto, eu comecei com essa história do biloto por conta dos stories, que são aqueles pontinhos, Roberto, que ficam em cima, né? Os bilotos. Os bilotos. Aí eu falo biloto, e as meninas lá de Curitiba, o que é biloto? É a outra lá de São Paulo. Biloto, o que é biloto? Mulher, biloto é o bicho aqui de cima, biloto, isso aqui é um biloto. Biloto. Aí depois eu comecei a usar pinguelo. Aí como é que eu explico o que é pinguelo? Pinguelo da garganta, o pinguelo da orelha, o pinguelo lá não sei da onde, né? Tudo é pinguelo. Mas é tão engraçado, Eveline. É muito engraçado. Porque as pessoas se identificam e você acaba gostando dessas pessoas também. E foi, eu acho que isso também foi consequência do lockdown. Quando eu comecei a aparecer mais e brincar mais, né? E gravar. Bem, é bem seu jeito, né, Juliana? Não tem um filtro muito... É claro que a gente sabe que você não vai falar loucura, mas às vezes sai uma piada, uma coisa assim que você diz, quem conhece diz assim, é a Juliana mesmo. Porque aqui do outro lado do mundo a gente está morrendo de rir. Juliana, e como é que você consegue explicar para as pessoas a curiosidade, eu suponho que a curiosidade dos britânicos e até de outras pessoas de outras nacionalidades em relação ao Brasil seja intensa? A gente tem, nesse momento, uma eleição, a gente tem, nesse momento, uma questão ambiental, a gente tem uma reação da presidência da República em relação a críticas que são recebidas, sobretudo no campo
ambiental, no campo dos direitos humanos também. Como é que você explica o Brasil para as pessoas que têm alguma curiosidade e manifestam essa curiosidade para você? Olha, Roberto, o que eu percebo, porque aqui eu convivo com mais ou menos as mesmas pessoas sempre, né? Então, assim, aqui em Londres eles dividem muito a cidade por norte e sul de Londres, né? Então, eu moro no norte, então eu convivo muito com as mães da escola, com o pessoal da empresa, com meus amigos ingleses que eu conheci por conta da empresa e da escola. E tem gente do mundo inteiro. Então, assim, eu não convivo só com inglês, eu convivo com iraniano, né? Eu convivo com espanhol, eu convivo com muitos portugueses aqui, italianos. Na escola a gente tem muito polonês, né? Muita gente da Albânia. Então, tem gente que não tem essa visão holística do cenário problemático que o Brasil se encontra hoje de uma forma muito clara. Muita gente tem um conhecimento do caos por conta do atual presidente, do despreparo do presidente da República em relação ao enfrentamento da crise do coronavírus. Isso aqui é muito abordado. Essa questão de como ele enfrenta, né, a questão do coronavírus, isso aqui as pessoas me perguntam, poxa, ele não está levando a sério isso, então não importa a nacionalidade. O que os ingleses me questionam muito aqui, porque também não adianta eu falar algo que não é realidade. Eles falam muito sobre a violência no Brasil e sobre a escolha desse presidente, tá? Então, quando a gente fala do Bolsonaro, do que ele vem fazendo, da forma como ele vem conduzindo a crise do coronavírus, muita gente faz analogia com a antiga presidenta. Ah, mas antes tinha a questão da roubalheira, do PT. Então, é muito difícil a gente explicar isso para eles que não estão, né, que não tem uma noção holística. Outro ponto que eles questionam muito é a questão da saúde no Brasil, porque o sistema de saúde público aqui é muito bom, né? Muito bom. E o inglês não paga. Claro, paga por meio das taxas que são aplicadas corretamente. Então, os ingleses pagam bastante taxas, mas esse dinheiro ele é aplicado corretamente, né? Então, o que a gente vê no Brasil são desvios. E aí acaba que as pessoas têm que pagar tudo privado, porque o público muitas vezes não tem qualidade. Então, eles me questionam muito. Poxa, é verdade que as pessoas morrem na fila dos hospitais, né? Quando eu falo de assalto, quando eu falo da gente não poder andar na rua à noite, independentemente de ser um bairro nobre, muitos deles pensavam que você só tinha violência se fosse no Rio de Janeiro. Então, eles me perguntam, você pode me explicar como é essa questão da violência? Porque na minha cabeça era só lá naquele que eles falam, né, da favela, que eles falam lá no alto do Rio de Janeiro. E aí eu tenho que explicar todo um contexto, né, político e falar um pouco social para que eles entendam isso de uma maneira mais ampla. Talvez, assim, se eu conversar com alguém que tenha uma relação ou que tenha uma conexão com alguém que seja do país, isso fique mais claro para eles. Mas quando eu falo inicialmente Brasil, aí eles falam, oh, maravilhoso, pessoal legal. Eles falam muito da personalidade do brasileiro, né? De ver sempre as coisas pelo lado positivo, de serem pessoas alegres, né? Que aqui o brasileiro tem a fama de trabalhar muito, Roberto. Então, eles dizem mesmo na cara dos demais. Eles falam assim, gente, ele não tá nunca cansado. Meu marido que diz que ele fica com vergonha, porque ele trabalha com um grego, um inglês e um cara que é da Albânia. E ele fala o seguinte, nunca o Carlos, eles chamam de Carlos, né? O Magno. O Carlos nunca está cansado. Eu só quero brasileiro agora. Então, eles têm essa visão de que o brasileiro está sempre agitado, com vontade de fazer. E a minha chefe, às vezes, diz, Juliana, desliga o computador na sua hora, porque não adianta você ficar mandando, porque aqui o inglês é ver. A não ser, claro, que seja algo muito grave. Mas quando dá 5h30, tchau, 5h30. Se eles estiverem no meio da frase, Roberto, eles vão parar no meio da frase. Não bota nem um ponto. E vão correr na rua. E outra coisa, que agora eu quero trazer um exemplo, viu, Vê? Tem uma colega minha aqui, a Thaís, que é do Chá com Rapadura. Ela tirou uma foto uma vez. Eu vou ver se eu consigo essa foto para na edição vocês colocarem. Estavam fazendo uma obra na frente da escola da filha dela. Tinha que escrever, estava escrito no asfalto stop, ou era school. Uma dessas palavras, stop ou school.
e a pintura estava apagada porque eles estavam fazendo um esgoto, um buraco, e precisaram mexer e fizeram lá, né? Passaram cimento, tudo, fizeram lá o que tinha que fazer, o asfalto, precisaram retocar a pintura. Eles retocaram a pintura só da parte que tinha sido, eu ia dizer damage, que tinha sido mexida, que tinha sido, né? Então, aí ficou a palavra, metade da palavra o branco apagado e metade da palavra o branco bem forte. Então, assim, o brasileiro não, ele quer sempre fazer melhor, né? A gente tem esse senso de inconformismo, né? Esse senso de propriedade de fazer as coisas porque a gente quer fazer o melhor. Eu não estou dizendo que o inglês não trabalha bem, mas a gente tem um quê de perfeccionismo, né? De dar o nosso melhor, não importa a hora, né? Os britânicos têm uma objetividade, vamos dizer assim, maior do que a nossa. A gente já viaja um pouquinho mais, a gente já fica mais pensando em como melhorar aquilo ali. Ele já faz com aquele foco, né? Eles são super objetivos. Não, para tudo. Que vinho é esse que eu vou fazer o brinde com a minha água? Estava esperando esse momento. É o meu vinho de 4 libras. 4 libras a garrafa, lá no Aldi. Olha aí. Não, gente, sempre eu para fazer essas paradas, ó. Cheers. Água e outro com café para matar a gente de raiva. Porque aqui eu não posso tomar café nessa hora. É água? Minha água de blues, canoa blues. Tá bom. Ai, canoa, nem me fale, nem me fale. Mas assim, para terminar, para falar dessa, só para ficar assim super entendido aí por quem tem curiosidade de saber um pouco mais, eles são muito, muito profissionais. Aqui, eles não param para o almoço. Claro que eu não posso generalizar, dizer que são todos, mas as empresas, as pessoas têm aqui o costume de comer um snack, né? Que é uma coisinha qualquer, um lanchezinho. Eles vão no Starbucks, na Pret a Manger, que são lojas sofisticadas de sanduíche, de café. Eles compram um sanduíche natural, comem na própria estação de trabalho, né? Então, aqui eles conseguem trabalhar de forma mais seguida, sem intervalos. No Brasil, a gente saía, eu me lembro, quando eu trabalhava nessa grande empresa, eu saía meio-dia, eu podia voltar até 2 horas da tarde, né? Eram 2 horas de intervalo. Aqui não, eles enxugam, né, esses intervalos, e aí você consegue sair muito mais cedo. E aí o que acontece? 5 horas, 5:30 da tarde, vai todo mundo para os pubs, né? Claro que agora com o lockdown mudou, mas o que você vê, Roberto, são os pubs lotados, 5:30 da tarde, perto ali dos bancos, dos escritórios, né? E é todo dia, não é só sexta e sábado, não, é todo dia. Segunda a sexta e sábado, né? Juliana, eu estou vendo aqui um texto que eu li hoje de manhã e eu achei ele muito pertinente, principalmente com o que você está falando agora, né? Da questão do brasileiro no exterior. Eles dizem assim, ó, é do Alberto Hotman, que ele é, enfim, ele é um cara que é CEO. E ele fala o seguinte, que acabou o mundo VUCA, como a gente conhecia, né? E agora começa o mundo BUNNY. E o que é esse mundo BUNNY? É uma sigla em inglês que quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, é o caos. E aqui no texto, com essa pandemia, se agravou mais. Ele fala, quebrou a empresa, você vai ficar culpando o governo? Isso é mundo VUCA. O que você vai fazer? Fazer dinheiro com o que sobrou dela? Se aproximar dos concorrentes? Isso é mundo BUNNY. Essa novidade aí, né? Que ele está, na verdade, requalificando. E ele fala, né? Perdeu o emprego? Se você ficar chorando o leite derramado, é o mundo VUCA. Se você começar a ligar para todos os seus contatos e fazer a roda girar, é o mundo BUNNY. Isso é bem a realidade do brasileiro que você contou aí, né? A gente já fazia isso há tempo. Porque é muito importante deixar claro aqui, eu gosto sempre de falar, né? E eu não tenho censura, sabe, Roberto? A Eveline conviveu mais tempo comigo, você conviveu comigo, mas você não era nenhum dos vocês frequentava a minha casa, né? Mas a Eveline eu tinha mais contato. Mas, assim, eu vim de uma família com uma condição social muito elevada, né? Assim, eu venho de uma família muito tradicional do Estado, né? Eu sou filha de médicos, eu sempre tive, assim, sem nenhuma vaidade, mas eu vim de berços de ouro. Mas aqui em Londres, eu sempre, desde o da minha primeira oportunidade que eu tive aqui em 2008, eu lavei banheiro, eu limpei vômito de bêbado no banheiro do bar, né? Eu trabalhei no pub por 2 anos quando eu morei aqui a primeira vez, né? Eu fazia o estágio na BBC e eu trabalhava no pub porque era o que pagava o meu aluguel. E aqui, esses trabalhos, você solteira, você faz uma grana muito boa.
Então, assim, todas as minhas especializações, eu fiz a pós-graduação em relações públicas, né, em gestão de marca. Tudo que eu paguei naquela minha primeira jornada aqui, de 2008, 2009, foi consequência do meu trabalho como garçonete, né? O meu pai nunca... Ele disse o seguinte, você quer ir? Eu vou lhe dar a sua passagem de volta e vou pagar 1 mês de hospedagem. Somente. E o curso de inglês, 6 meses. Ele disse, eu não concordo e eu quero que, se você vai, eu quero que você, né, assuma e lute. É claro que se eu não conseguisse, ele não ia me deixar passar fome. Mas, assim, aqui você tem que aprender a se despir de toda vaidade e lutar pelo que você deseja, né, Vevé? Então, assim, aqui não tem tempo para a gente estar se lamentando, né? Aqui os brasileiros, eles fazem, muitas vezes, de tudo um pouco. Eu, por exemplo, eu estava fazendo mestrado, tinha ganho uma bolsa, fazendo mestrado, eu ia para o mestrado toda arrumada, de botinha, de salto alto, com blazer, toda... E no fim de semana eu trabalhava de garçonete no restaurante grego, no norte de Londres. Né? Era um restaurante bom, mas que me pagava um valor por hora, que o que eu ganhava no restaurante sábado à noite pagava o meu supermercado da semana inteira. Então, poxa, o Brasil... Aí muita gente me perguntava, poxa, mas você vem do Brasil de um trabalho, né, de uma empresa grande, está fazendo um mestrado e está se submetendo a trabalhar de garçonete num bar. E é engraçado que muita gente perguntava, né? Ah, mas você veio para cá fazer dinheiro? Né? E a gente dizia, não, pelo contrário, nós investimos dinheiro para estar aqui, porque nós viemos com um propósito, né? Então, assim, eles enxergam isso no brasileiro, que o brasileiro, o importante para o brasileiro que está aqui é, muitas vezes, a jornada, né? A gente, de fato, a gente não se preocupa. O Magno estava trabalhando, ele trabalhava no Iguatemi, né? Com toda a equipe corporativa do Iguatemi na parte de manutenção elétrica e predial lá, mas aqui não existe isso. O dono da empresa faz a mesma coisa que o Magno. E muita gente diz assim, ele está fazendo um trabalho de peão porque aquele é eletricista. Não, porque o próprio dono da empresa, que tem diversos funcionários trabalhando para ele, faz exatamente a mesma coisa que o Magno faz, né? Então, eu acho assim que o brasileiro que quer dar certo no exterior, e principalmente em Londres, que é uma cidade muito rápida, muito cara, né? Eu moro num flatzinho pequeno, mas super confortável, mas quando você multiplica e ir para real, a gente não está pagando em real, mas assim, você tem uma ideia do quanto é caro morar aqui. E é o mais caro. Então, se você vier para cá sem esse senso, né, de ver nas dificuldades sempre uma saída e buscar mudar esse cenário, aí você não sobrevive. Não dá, porque é muito legal difícil. Você fala. Muito legal, Ju, porque foi um dos últimos posts que eu vi seus, foi um momento que você está no chão, exausta, num pub, né? Logo depois que você saiu daqui, no cargo de chefia de uma empresa multinacional. E eu acredito que se a gente consegue, nessa nova configuração mundial que está se desenhando, né, desse caos, da gente perder emprego, num dia tem, num dia não tem, um dia a empresa existe, no outro dia não está, né, quebrou, se a gente consegue fazer dessa forma, se despir dessas vaidades e ir para frente, ir para cima com garra, acho que essa é uma das melhores formas da gente sobreviver a tudo isso. Exato. E lá na frente ter o que contar. Exatamente. E você desenvolve várias habilidades, né, Bebê? E aí, tipo, Roberto, você tá lá, você... Lavar pratos, é o meu caso. Virou um grande lavador de pratos. Ixi, tá igual o Magno, então. Porque o Magno agora, virou DJ, ó. DJ. Tamo junto, Magno. Aqui a gente chama de DJ, em Londres. Isso é verdade, é uma história curiosa. Virei um David Guetta. Show. David Guetta. Muito bom, gente. Juliana, eu vou pedir licença para a gente colocar alguns trechos mais que eu separei do seu Instagram, porque é muito divertido de ver essa crônica, né, da vida em Londres. Mas, gente, quem não está seguindo tem que seguir, porque a gente se diverte demais. Seja ouvindo, assim, o nosso jeito de falar lá do outro lado, lá na Inglaterra, seja vendo as situações engraçadas, a forma engraçada como a Juliana conta. É muito bacana a gente ter essa crônica aí do dia a dia no outro país, com outras ideias, com outros olhares. Vou pedir para o André colocar aqui para a gente.
Moça, sua barriguinha tá aberta. A mulher não olhou. Tempo de frasqueira, tu tinha frasqueira? Eu sou do tempo da Tu tinha tertúlia. gelate? Ei, você, tu lembra quando a gente ia pras festas que dançava na mesma lajota assim, ó? Assim, ó. When I feel blue. Guys, look, I have something to tell you. We have now, we are 3, yeah? 2 of us is the hard one. O que é que acontece? A Flávia, ela quer parar no off-license. É uma espécie de uma bodega pra pegar outra cerveja. A Mila quer ir embora pra casa, entendeu? Então a gente vive assim um eterno conflito. Ah, porque eu acordo muito cedo amanhã, 8 horas. Eu acordo 6h30. A Mila acorda 4. Eu não sei que diabo é isso, mulher. Vai tirar leite da vaca, é? Resumindo, a gente tá aqui andando, a Deus dará. Entendeu? Eu tô aqui só botando pressão nelas duas. Pronto, acabou a night. 10 horas e 3 minutos. As meninas pegaram o trem, eu vim aqui pro underground. Que elas vão pro overground, que significa que elas não vão pegar o subterrâneo. Eu vou pegar o subterrâneo, porque elas são chiques. Resumindo, tô aqui andando. E agora, fiz uma pausa, né, dramática. E agora, eu vi que você está aí no frio, agora está num período frio. Você tem saudade do quê nesse momento? Então, de usar camisola fininha, como você está aí segurando? De usar camisolas fininhas. Eu acho que essa época do frio, Londres fica escuro, muito. A cidade em homenagem escura. A ela, tá? Aqui está anoitecendo muito cedo, gente. Então, assim, às 4h15 já está bem cinza e 4h30 está completamente já escuro. Cortou, Ju? Tá, aqui está escurecendo super cedo agora. Super cedo. Então, às 4h30 da tarde já está bastante escuro, como se fosse noite mesmo. Então, eu sinto falta, nesse período do inverno, de nós podermos usufruir daquilo que nos fez querer vir para cá, que é a liberdade de ir e vir, de andar nos parques, né, de andar nas calçadas. Então, com o frio, né, e isso já ficou muito forte no lockdown, que a gente teve que ficar trancado dentro de casa, mas quando está frio, você muitas vezes evita sair. Quando está chovendo e frio, você inventa qualquer desculpa para não sair de casa. Então, assim, é claro que a gente se acostuma. Né? Aquele calorzão de 18, 20 graus que faz para Londres, né? 18 graus é calor. E eu vou te dizer, Roberto, a gente sofreu demais no inverno, agora em julho, agosto. Chegamos a 38 graus, mas não tem brisa, não tem vento. Aqui é só por isso, Bebê, que eu quero procurar uma casa, porque o nosso flat é lindo, é todo bonitinho, mas no verão parece que a gente está dentro do micro-ondas. Então, eu prometi para os meninos que antes do verão a gente iria se mudar, porque não tem menor condição da gente ficar aqui. A qualidade de vida no verão, dentro de casa, sem jardim, sem poder abrir as janelas assim de forma, né, como você tem aí numa casa, é muito complicado, porque aqui não tem um pingo de vento no verão. E aí é engraçado que quando tem vento, não tá quente, né? Aí, no dia que não fica calor, venta, né? Que não fica quente, venta. Mas eu sinto falta muito, assim, apesar de que a gente começa a se acostumar, sabe, Roberto? De sair com frio, de sair nevando, mas não neva tanto, mas no fim do ano sempre tem 1 ou 2 ou 3 dias que nevam, mas a gente sente falta mais de sair de casa, de andar nos parques, porque com clima frio, as crianças não aguentam brincar no parque, né? É muito desconfortável mesmo, incomoda. É isso, Roberto. Mas é divertido também o parque, né? Tem esquilo, tem gralha, tem ganso, os parques daí são também muito bem cuidados, muito bonitos, né? Tudo de graça, é isso que é mais legal. E vários povos, várias raças, pessoas de diferentes classes sociais, todo mundo brincando no pátio, no playground, sem bobeiras, todo mundo se mistura. Claro que o lockdown mudou tudo isso, mas eu estou falando aqui da vida normal, tá? Antes do lockdown. Então, você vê a criança preta, a criança branca, a criança que tem problema de pele, a criança... Não, é todo mundo junto, os pais, né? Claro, todos os pais ali, muitos não gostam de se misturar, porque não conhecem você, são mais recatados,
mas assim, você vê gente de várias classes sociais, vários níveis, você vê o cara estacionando o carro importado e a dona de casa vindo andando com o filho. Então, é isso que me encanta aqui, essa possibilidade de você conviver com pessoas de diversas partes do mundo, né? Diversidade, né? A diversidade, exatamente. Bom, e eu vou deixar, então, aqui para a gente encerrar, que pena, estamos encerrando. Vou deixar aqui um espaço para a Juliana falar aqui, para quem está vendo a coluna da hora, essa uma mensagem aí de, vamos lá, de força, porque isso ela tem mostrado, de resiliência, ela tem mostrado nessa batalha que é chegar num país, um dos mais caros do mundo, e persistir e vencer, porque ela é uma vencedora. Ô, amiga, obrigada. Primeiro eu quero agradecer, porque eu falei, não é babação de ovo, né? O Roberto, como eu disse, eu não tinha tanto contato, mas eu via lá as participações dele no Bom Dia, eu gostava quando ele chegava de manhã cedo, e eu admiro demais o trabalho de vocês dois, então é um prazer, espero que a gente possa aí manter esse canal aberto. O recado que eu queria deixar aqui, eu acho que tem tudo a ver também com o momento que a gente está vivendo, e eu vou tentar fazer desse meu último momento, vou tentar usar de uma forma inteligente para ajudar as pessoas que, de alguma forma, estão precisando aí de uma força, né, de uma palavra. A pandemia, ela deixou muita gente boa fora do mercado. A pandemia interrompeu vários sonhos. A pandemia fez com que muitos planos fossem prorrogados, mas eu acho que a gente não deve desistir. E o recado que eu quero dar aqui, fazendo analogia com a questão da dificuldade que a pandemia trouxe para a vida de todo mundo, mas para muitas pessoas, né, a vida virou de cabeça para baixo, né, essas pessoas continuam aí mandando currículos e não tem resposta, né, aplicando para vagas de emprego sem nenhuma perspectiva de quando elas vão conseguir, de novo, se reinserir no mercado de trabalho. Eu queria dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, não desistam. Segundo, vocês precisam acreditar mais em vocês. Eu vejo que muita gente, aquela questão da síndrome do impostor, né? Eu nunca tive isso. Graças a Deus, eu sempre acreditei muito em mim, né? Eu nunca permiti que as pedras que jogavam em mim me fizessem desistir dos meus sonhos. Vocês que trabalharam em TV, a gente sabe o quanto, né, existe muita inveja no mercado de trabalho. Não permitam que ninguém seja responsável pelos planos, pelos sonhos de vocês. Eu costumo dizer, não terceirize a culpa, né? Então, acho que as pessoas precisam acreditar um pouco mais nelas. O brasileiro tem muita garra. Se você não está conseguindo um emprego agora, aproveite esse momento para buscar a sua qualificação. Eu sei que é difícil, é muito fácil a gente falar quando a gente não sabe o que é que tem na geladeira dessas pessoas. Mas eu queria dar o meu exemplo, porque muita gente, quando eu disse que ia aplicar para a bolsa de mestrado, VV, eu ouvi de 99% das pessoas que eu não conseguiria porque eu não tinha experiência acadêmica. Eu nunca esqueço de uma pessoa que me disse, tu nunca publicou um artigo científico. Apesar de eu ter estudado na Universidade Federal do Ceará, né, antes de estudar na Unifor, mas eu já tinha 2 universidades, o pessoal dizia, não adianta tu tentar, Ju, porque eles querem pessoas com vivência acadêmica. E o que me fez ganhar a bolsa foi a minha vivência de mercado, porque eles queriam alguém de mercado. Então, assim, deixem de ouvir a voz alheia e ouçam mais a intuição de vocês. Eu acho que a nossa jornada aqui em Londres, ela é o resultado muito disso, né? De nós termos ouvido mais a nossa intuição, de a gente não ter desistido. Nós tentamos vender a nossa casa, Roberto, 3 vezes. A gente tinha uma casa em Messejana, que era o nosso único imóvel. Nós tentamos vender e o comprador desistiu 3 vezes. E se a gente não vendesse a casa, a gente não conseguiria viajar com a Libra na casa dos R$6. Então, a gente não conseguiria ter uma reserva para sobreviver aqui nos primeiros meses. E o Magno dizia, amor, o cara desistiu de novo. Eu dizia, a gente não vai desistir, né? Então, a gente precisa ter persistência. Eu não quero que pareça assim, poxa, tem muita gente passando por uma situação muito mais difícil. Mas eu acho que se a gente conseguir ter resiliência, foco, planejamento, determinação e coragem de enfrentar as dificuldades, eu acho que as coisas têm mais possibilidade de dar certo, né? Fé, força e foco, não é isso? Exato. Obrigada, Juliana. Olha, e a gente agradece muito a participação da Juliana. Para a gente vai ser sempre um prazer receber a Juliana. A gente está acompanhando sempre as coisas da Ju no Instagram. Sempre é muito divertido. E a gente quer convidar você, mais uma vez, a se inscrever aqui no canal, deixar comentário, deixar like, ajudar a gente, então, a fazer o canal crescer e a gente chegar mais adiante, a mais pessoas e levar uma conversa boa como essa que a gente teve agora com a Juliana Lobo
para muito mais gente. E a gente convida também, mais uma vez, outro convite para que você acompanhe a cena final, o clipe final do nosso Coluna da Hora de hoje, e a gente traz uma convidada especialíssima, interpretando um dos maiores compositores da história da música brasileira, o cearense Belchior, e é com muito prazer que a gente convida Taryn Spillman. Valeu, pessoal! Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, eu não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências
passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê.